A paz do Senhor, sou a Bispa Eliane e quero trazer uma palavra para você que se intitula O Caminho do Pecador. O propósito dessa palavra é levar o ouvinte, levar você a ter uma experiência pessoal com Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em João capítulo 3, versículo de 1 a 3, em resposta, Jesus vai declarar: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele fez muitos sinais em Jerusalém, muitos milagres em Jerusalém, e muitos creram nele. Os fariseus achavam que Jesus era herege, pois ensinava diferente dos judeus. Fariseu era uma seita judaica das mais populares. Observavam rigorosamente a lei, eram apegados às tradições e tinham representação no Sinédrio, que era a corte dos judeus na época de Jesus. Eu estou olhando para cá, porque eu estou ministrando e também estou lendo aqui para você. Estou sem óculos, porque minha vista está baralhando um pouco, tá? Estou lendo as referências, as anotações para você. Os fariseus, eles julgavam as questões criminosas, administrativas e religiosas. Nicodemos era um líder dos fariseus e dos judeus, porque era membro do Sinédrio. Nicodemos queria conhecer melhor Jesus e procurou-o para entrevistá-lo. Para conhecer a Jesus, são necessários 3 passos. Talvez você esteja vivenciando na tua vida um tempo, um momento aí de incredulidade. Você, está vivenciando um tempo que você não acredita em mais ninguém, você não crê em mais nada. Eu te convido a entrevistar Jesus. Eu te convido a conhecer um pouco mais de Jesus. Porque não é o homem quem vai te dar a salvação, é Jesus. Amém? Bom, primeiro em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vai mencionar sobre a ira de Jesus. Existem coisas importantes na vida de Nicodemos, na visita de Nicodemos a Jesus. Jesus não se deixou levá-lo pelo preconceito que os fariseus tinham em relação a Jesus. Nicodemos não se importou com isso. Leia Marcos 3, 22. Reconheceu e saudou Jesus como rabi, como mestre. Apesar dele ser ali um dos fariseus ali, ele saudou Jesus como mestre. Ele desejou conhecer Jesus e ele reconheceu ali Jesus como mestre, como rabi. Lá em João 3,2, reconheceu que Jesus era vindo de Deus, interessou-se em conhecer o caminho e reconheceu a validade dos sinais de Jesus, que Jesus havia feito. As afirmações de Nicodemos são entendidas como os passos iniciais da fé. São entendidos o fato de ter ido à noite encontrar-se com Jesus não significa receio de seus colegas do Sinédrio, mas aproveitar o momento em que Jesus tinha mais tempo para ouvi-lo e quando não havia mais ninguém para atrapalhar a conversa, porque ele entendia ali a ocupação de Jesus, Ser testemunha de Jesus, Romanos 10, de 9 a 10. A fama de Jesus havia se estendido por toda a Palestina, em toda parte, havia despertado a atenção pública. João 7,15, Mateus 13,54. Pessoas importantes, ministros, príncipes, sacerdotes, discutiam calorosamente sobre ele. João 12, 42, João 7, 40,
e 41. Nicodemos é testemunha do Senhor. João 7, 50 a 51. 3. Servir a Jesus. Tiago 2, 26. Nicodemos servia a Jesus na hora da morte. João 19, 39. Usou seu dinheiro para comprar unguento para embalsamar o corpo do Rabi na Galiléia. Estava presente no seu sepultamento. Bom, conclusão desse pequeno estudo. Nicodemos era religioso, respeitado, influente em sua comunidade. Mesmo sendo um fariseu, legalista e tradicional, buscou no Senhor Jesus uma palavra. Queria conhecer Jesus, ter uma experiência com o Mestre, teve coragem de dar os seus primeiros passos na direção e na decisão, foi a Jesus na condição que se encontrava. Deixou de lado a sua autoridade religiosa e seu conhecimento intelectual e teólogo e buscou a Jesus. Devemos dar passos idênticos ao que Nicodemos deu. Devemos imitar Nicodemos, deixar um pouco de lado a letra, deixar um pouco de lado a religiosidade, deixar de lado completamente as dúvidas, inseguranças, as incertezas, as vuvuzelas de Satanás e ir direto aos pés de Jesus, buscar sabedoria, discernimento e conhecimento. Deixar de lado tudo o que nos oprime e buscar refúgio aos pés de Jesus. Devemos testemunhar Jesus, crer em sua palavra, crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Devemos servir a Jesus, cumprir a sua ordem e levar boa nova da salvação a todo mundo. Jesus se manifestou para salvar, mas a contínua rejeição à sua pessoa como Salvador deixa o ser humano na condição de ser julgado e destinado à condenação. Meu irmão e irmã, aqui nesse texto nós aprendemos um pouco sobre Nicodemos, sobre conhecer Jesus, o que nós precisamos renunciar, deixar de lado e irmos à presença de Jesus, nos lançarmos aos pés de Jesus. Para de criar tuas expectativas, colocar tuas expectativas em coisas e pessoas e coloque-se 100% a tua expectativa no dono da sua vida e na tua alma, aquele que deu a vida por você. Pessoas, Deus usa para te ajudar, mas Deus, Jesus, já fez o que tinha que ser feito para que você fosse salvo. Então reconheça isso, ame, respeite, siga, sem olhar as circunstâncias, sem olhar o problema, se entregue, sem medo do que vão falar, dizer ou pensar, assim como Nicodemos fez, e dê o teu melhor para Jesus. Amém? Deus te abençoe. No próximo estudo eu vou tentar trazer para você a dependência do homem, né, que é o segundo passo que nós precisamos dar em direção que o pecador, né, o segundo passo do caminho do pecador, né, que o pecador precisa dar rumo à salvação, que é nos tornarmos dependentes de Deus. A dependência do homem é o próximo tópico.